Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje 18º encontro, né? 18º encontro, a gente é ansioso para abrir os cultos aqui da quarta-feira mais uma vez, para receber as pessoas. Ainda não estamos com os cultos presenciais, domingo à tarde às 17, domingo à noite às 19h30, e os ministérios estão se reunindo com bastante cuidado, cumprindo todos os protocolos de higiene, de distanciamento e coisa e tal, estão se reunindo aos sábados. E a gente tem visto, de alguma forma, a estabilização do quadro da doença. Estamos ansiosos aí para que em outubro, novembro, a gente tenha alguma outra mudança e a gente possa receber mais pessoas e abrir também, ter de volta os nossos cultos de estudo bíblicos da semana e a EBD aos finais de semana. Enquanto isso não acontece, a gente vai junto aqui através das ferramentas online. Hoje, 18º culto, 18º encontro, e a gente vai tratar sobre um dom bem interessante, que a gente chama de variedade de línguas, para muitos, meramente, o dom de línguas. O dom de línguas é um dom que se multiplica na igreja. O que tem de irmão linguarudo, né? Fala sério, né? Tiago fala, né, a respeito disso, que se controlássemos a língua como um órgão pequenininho, mas que faz grandes estragos. E ele usa o exemplo do leme, né? Ele fala do navio, que apesar de ser muito grande, um pequeno leme controla. Então nós vamos hoje falar não sobre a maledicência da fofoca, mas vamos falar sobre a variedade, sobre o dom de línguas, línguas estranhas, língua dos anjos. Vamos ver o que a palavra de Deus nos apresenta. Acho que ficou fora de ordem, né? Vai para o próximo primeiro. Isso. Vamos aí primeiro para a base bíblica. Onde que a gente encontra a base bíblica para os dons espirituais? Como a gente tem irmãos que estão caminhando conosco, tem gente que está fiel todas as quartas-feiras, além dos meninos e meninas aqui da imagem do som e do louvor, tem alguns irmãos que estão fiéis aí na rede social, mas tem outros que vêm e vão. Eu vou fazer uma rápida memória, uma rápida recapitulação. A base necessária para nós pensarmos nos dons espirituais é uma base tripla. A gente entende que os dons, eles são de maneira soberana de Deus. Há uma oportunidade, há uma possibilidade do ser humano buscar os dons, mas os dons são um ato soberano de Deus. Deus dá a quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Então, a primeira coluna, soberania de Deus. Segunda coluna, a necessidade local, a demanda da comunidade, a demanda da igreja local. Tem a necessidade, Deus envia. Por isso que nós vemos nas 3 listas, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, há listas diferentes, porque as igrejas atuam de maneira diferente em suas comunidades, em suas épocas. Deus é um Deus de detalhe. Deus é um Deus que trabalha conosco na especificidade. As igrejas não são todas iguais e cada uma cumpre um propósito, cumpre um projeto excelente no tempo e na geografia, no espaço. E a terceira coluna é o que a gente chamou de caráter ou capacidade da fé. A Bíblia usa o termo medida da fé. Então nós temos Deus desejando dar o dom, a igreja precisando do dom. Tem gente com caráter espiritual, tem gente que busca, tem gente com zelo, tem gente com reverência, Deus dá. Porque não é porque tem a necessidade que Deus vai dar o dom para qualquer um. Deus não age desse jeito. Se for assim necessário, Deus pode até trazer alguém de fora. Aí nós montamos grupinhos de dons para falar de ministérios. Aí pegamos os dons de apóstolo, de profeta, de evangelista e de pastor-mestre e falamos do ministério pastoral. Pegamos os dons de serviço, misericórdia, socorro e falamos do ministério diaconal. E agora a gente está numa sequência que começamos com o dom de discernimento, o dom de exorcismo e hoje vamos falar sobre a variedade de línguas para falar sobre o dom de intercessão. Agora sim, base bíblica aí, 1 Coríntios. A gente vai trabalhar com o texto de Atos e o texto de Corinto.
Porventura são todos apóstolos? É uma pergunta que o apóstolo está fazendo à própria igreja. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Essa pergunta que Paulo faz já traz respostas naturais a algumas inquietações dos irmãos. Olha, pastor, todo crente tem que falar em língua estranha? Paulo está fazendo essa pergunta há 2000 anos atrás, para que a igreja reflita. Tem todos os dons de apóstolo? Todo mundo é apóstolo? Não. Todo mundo é mestre? Não. Todo mundo é pastor? Não. Todo mundo é profeta? Não. Todo mundo fala em línguas estranhas? Também não. Todos interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então tem esse dons, e eu quero mostrar para vocês, igreja de Corinto, eu quero mostrar um caminho excelente. Ainda que eu falasse ou fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Queridos, a gente já começa entendendo um pouco a respeito dos dons. Em primeiro lugar, para a gente perceber, se existe uma lista, se nós aceitamos o dom de apóstolo, se a gente aceita o dom de profeta, se a gente aceita o dom de pastor, se a gente aceita o dom de evangelismo ou de evangelista, por que não aceitaríamos o dom de língua, se está na mesma lista? Como é que eu picotaria essa lista, tirando esse fica e esse não fica, se o próprio apóstolo Paulo não dá essa caracterização? Então a gente aceita o dom de línguas como um dom bíblico, como um dom específico que tem suas características, suas atribuições e a sua utilidade. E a gente vai tentar em 2 quartas-feiras interpretar isso. Vamos para o slide anterior, a definição. A palavra que aparece por língua, ainda que eu falasse a língua dos homens, tem todos o dom de línguas. A palavra que aparece por trás, em Corinto, e a mesma palavra que aparece lá em Atos 2, foi distribuída, estavam todos reunidos, quando de repente um vento impetuoso invadiu a casa, e foram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passaram a falar em outras línguas. A palavra que aparece em todas as vezes é essa palavra aqui, glossa, da onde vem a chamada glossalia ou glossália, dependendo da interpretação ou da maneira que se pronuncie. A palavra glossa aparece muitas vezes no Novo Testamento. A grande maioria delas, 25 vezes, é para dizer o órgão, a língua órgão, que aparece lá em Tiago capítulo 3. Se você controlar a sua própria língua, é glossa. Ainda que eu falasse a língua de homens e anjos, é glossa. Línguas distribuídas como de fogo, é glossa. Então a mesma palavra. E eu queria que você se atentasse a isso. Porque se a palavra é sempre a mesma, como é que eu sei quando é língua órgão, quando é dialeto, quando está falando a respeito de uma nação, quando diz a respeito da fluidez? Nossa, aquela pessoa fala bem inglês, aquela pessoa fala bem o francês. Se tivesse isso escrito no texto bíblico, seria glossa. Diz respeito à fluência. Ela fala aquela língua ou aquele dialeto muito bem. O falando, o ato, também aparece como glossa. Como é que a gente sabe? Glossa também como língua inspirada por Deus. Cadê os irmãos que estão aí na internet? Me ajudem aí. Como é que a gente sabe quando uma palavra, no caso glossa, significa língua comum, órgão, quando essa palavra significa um dialeto específico, quando essa palavra significa capacidade de falar bem, fluidez na fala? Nossa, como aquela pessoa fala bem, é glossa também. Como é que a gente sabe a respeito dessas coisas? Queridos, é necessário a gente ver o contexto, é necessário a gente interpretar o todo. Qualquer um texto bíblico, quando extraído de maneira pincelada, você pinça o texto e tira ele, você corre um sério risco de trazer uma interpretação que o texto não diz. O dom de línguas, pode passar o próximo slide, o dom de línguas, ele é dito e declarado pelo apóstolo Paulo, não sou eu que declaro isso,
É o apóstolo Paulo que declara que esse dom é o menor. Se existe uma hierarquia, e nós falamos isso no nosso primeiro encontro, não é uma hierarquia humana, no sentido de patente humana, de alguém que é chefe do outro, de alguém que manda no outro, de alguém que tem mais diploma que o outro. A hierarquia dos dons tem a ver com importância espiritual. Então, o dom da palavra, o ministério da palavra, é o ministério de nascimento, nascedouro da igreja, e a partir da pregação, do ensino da palavra de Deus, é que os outros dons passam a ter significado, passam a ter profundidade. Então, primeiro vem o ministério de fato da pregação, que compõe o apostolado, que acompanha a profecia, que acompanha o ensino, o ministério da palavra e depois os demais dons, inclusive o dom de línguas. Se o dom de línguas não for visto, se o dom de línguas não for percebido a partir do ministério da palavra, ele pode se tornar o que se tornou de fato, um dom controverso, um dom que inclusive traz e trouxe divisões profundas na igreja, um dom que traz engano na vida de algumas pessoas e traz tristeza na vida de outras, porque não alcançam o dom, porque não têm. Paulo declara, é o menor dom, mas não tenha dúvida, de todos os dons é o que traz mais ou maior controvérsia. Vamos ver aqui alguns textos? 1 Coríntios 14, 12, que está aparecendo aí para você. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Para quê? Qual o objetivo? O objetivo dos dons é para a edificação do corpo de Cristo, é para a edificação da igreja. Procurai com zelo os melhores dons. Aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja o ministério da palavra, diz Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, olha Timóteo, quem deseja ser pastor, quem deseja ser pregador da palavra de Deus, quem deseja ser um apóstolo, missionário, pregador da palavra, grande coisa deseja. Então tem um desejo humano, que depende da soberania de Deus. Mas, qual o objetivo de ser pastor? Qual o objetivo de ser diácono? Qual o objetivo de ser intercessor? Qual o objetivo de ser adorador? Qual o objetivo de ser isso ou aquilo na igreja? Edificação do corpo. Qual o objetivo de ter o dom de línguas? Por que buscamos? Por que algumas igrejas dão mais ênfase no dom de línguas ou do que outros dons? 1 Coríntios 14, o capítulo inteiro de 14 é a doutrina do apóstolo Paulo para o recebimento, busca recebimento e uso do dom. 14 de novo, versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, muito mais que profetizeis. Eu quero que todos vós faleis em línguas, muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Porque o ministério da palavra, aquele que ensina a palavra, aquele que profetiza, ele tem um peso maior do que aquele que fala em línguas estranhas. Essa comparação de peso, esse é maior, aquele é menor, só aparece com o dom de línguas. Você não tem. A gente tem, nós já vimos a questão da ordem cronológica. Primeiramente, Deus chamou apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. Foi a nossa terceira aula. Primeiramente, Deus chamou apóstolos. Por uma questão lógica. A igreja começa pela pregação, pelo ensino profético da palavra. Ninguém começa construindo uma casa pelo telhado. A gente começa pelos alicerces. Assim é a palavra de Deus. Mas não faz isso em relação aos outros dons. Olha, esse é mais importante do que o de curar. Esse é mais importante do que... Não faz. Mas no caso do dom de línguas faz. A gente já vai entender por quê. Porque o dom de línguas se tornou um problema na igreja de Corinto e o dom de línguas se tornou um problema na igreja de Cristo, na história chamada contemporânea. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Esse desconhecida merece um destaque. Porque equivocadamente,
Algumas pessoas querem fechar o dom de línguas de Corinto com o que acontece em Atos 2. O que acontece em Atos 2 é uma coisa, o que acontece em Corinto é outra coisa. Em Atos 2 não há línguas desconhecidas, mas em Corinto há. As línguas que são em Corinto realmente são línguas, é uma fala espiritual, é uma fala desconhecida ao homem comum. Essa fala desconhecida ao homem comum tem um objetivo de edificação própria. Por ser um dom de edificação própria, por si só, ele seria um dom soberbo? Não. Não. A pessoa que busca a edificação própria, para ser um crente melhor, para ser um crente mais instruído, para ser um crente que tenha mais intimidade com Deus. Esta pessoa, ela não é, por si só, uma pessoa soberba, uma pessoa egoísta. Mas o que temos visto, a gente vai dar alguns exemplos da igreja de Corinto e também da igreja histórica, de que as pessoas equivocadamente entendem que o dom de línguas confere uma unção diferente. E não confere. Não confere. E a pessoa acha que pelo ato dela falar em línguas, ela tem algum tipo de autoridade maior do que aquele que não fala. E o texto que a gente acabou de dizer, ele já mata isso, que ele diz, olha, quem fala a palavra profética de maneira inteligível, diante da igreja já tem mais autoridade do que quem fala em línguas estranhas. Então não existe isso, apesar de ser um posicionamento equívoco que alguns tomam. Vamos avançar. Vamos fazer um resumo aqui, como a gente sempre faz, né? Um resumo indicativo do dom. De novo, o dom é bíblico. As pessoas podem não concordar com esta ou aquela doutrina a respeito do uso das línguas estranhas, mas está na Bíblia. Não tem o que fazer, querido. É igual os irmãos que não concordam com o texto que fala sobre dízimos e ofertas. Você tem que arrancar uma série de páginas da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Se você não concorda que o dom de línguas é um dom bíblico, você tem que arrancar. Você tem que arrancar, no mínimo, 1 Coríntios 12, 13 e 14, no mínimo. São os textos que Paulo trabalha isso. E Paulo fala de língua em mistério, Paulo fala de língua não conhecida, e Paulo fala de língua de anjos. Então, está na Bíblia. Se você não concorda com o que determinada igreja faz, você critica a maneira que a igreja utiliza o dom, ou a maneira que a igreja ensina o dom. Dizer que o dom não está na Bíblia é complicado, porque está escrito. Você pode pegar a versão que você quiser, 1 Coríntios 12, 13 e 14, consta lá uma lista. Dom de apóstolo, dom disso, dom daquilo outro e dom de línguas. E Paulo repete algumas vezes. Não parece que é uma mera força de linguagem, não parece que Paulo está fazendo uma suposição, parece que Paulo está ensinando. E ele está ensinando de maneira muito didática. Bom, o dom é bíblico, o dom é espiritual, e o dom precisa ser conhecido, para que seja exercido de maneira plena. O dom de variedades, porque não se trata apenas de uma língua, a gente vai ver que a variedade de línguas tem a ver com línguas espirituais ou língua dos anjos, mas também tem a ver com línguas humanas, por isso a questão de variedade também tem a ver com línguas humanas. O dom é a capacidade especial dada pelo Deus triuno ao seu servo para edificação e fortalecimento pessoal. E a gente tem testemunhos de irmãos passando por lutas, por aflições, por questões terríveis, de dor, de luto, de perda, batalhas espirituais, e a pessoa fala, olha, Deus me levou em oração, Deus me conduziu em oração, e aí a gente tem Paulo falando em Romanos capítulo 8, que não sabemos orar como convém, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E a pessoa vai dizer, olha, eu não tinha força para orar, eu não tinha condições de orar, eu estava numa situação terrível, e Deus em Espírito me conduziu na oração. É isso aqui, edificação e fortalecimento pessoal. Capacidade de comunhão e intimidade com Deus, que todo crente deve buscar. Todo cristão deve buscar a intimidade com Deus. Mas Deus vai dar esses dons a alguns que vai ter uma intimidade diferente. Deus privilegia? Não, querido. Deus dá os dons conforme lhe agrada. Deus dá os dons conforme lhe apraz. Ah, pastor, mas eu estou buscando o dom de línguas há não sei quantos anos e Deus não me deu. Busca o dom de generosidade. Vai ser generoso. Busca o dom de misericórdia. Busca o dom de serviço. Busca o dom de evangelista. Por que essa necessidade tão grande de ter o dom menor? Há outros dons que são mais urgentes, mais necessários no crescimento da igreja. Capacidade de comunhão que gere frutos, frutos espirituais, frutos que permaneçam, tem a ver com subjetividade, tem a ver com seu momento especial com Deus, tem a ver com a sua oração no quarto, tem a ver com o seu jejum, tem a ver com as suas disciplinas espirituais, mas tem que gerar fruto externo. Não existe esse negócio, o irmão fala em línguas estranhas no culto, mas é picareta na rua. O irmão fala em línguas estranhas no culto, mas o irmão é maldizente, é desobediente a pai e mãe, é agressivo, é abusivo com a esposa e com os filhos. Não existe esse negócio. Isso não é língua estranha, isso é língua bem conhecida, é língua carnal. Tem nada de espiritual isso daí. E a gente tem muita gente dentro das igrejas falando em língua dos anjos, mas vivendo que nem o capeta em casa, na vizinhança. Não existe isso, querido. Não existe isso. Uma pessoa que tem intimidade profunda com Deus, ao ponto de se comunicar com Deus numa linguagem especial, não é uma pessoa que vive caindo e levantando, parece um cardiograma, né? Não existe isso. Tem muito a ver com vida constante. Mas vamos avançar. Vamos continuar. De novo, o dom, ele é subjetivo. Ele tem a ver com a sua edificação. Ele tem a ver com o seu momento especial com Deus. Mas, querido, tem que gerar fruto externo. Vamos fazer uma separação? Vamos entender que existem dois tipos de dons? Ou um dom que se manifesta de duas maneiras? Um dom que se manifesta de duas maneiras? Um é o que acontece em Atos. E eu já adianto aqui, não dá para defender língua estranha, não dá para defender língua espiritual, não dá para defender língua sobrenatural em Atos. Não dá. O dom de Atos não é o mesmo de Corinto. Vamos lá para o texto de Atos. Texto bem conhecido. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como, anota aí, como, tal qual, parecido com alguma coisa. Então quem está escrevendo Lucas não tinha certeza do que era. Como? Como se fosse, olha, eu vi um carro passando na rua, parece que era um carro tal, foi muito rápido, eu não vi. Como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram, distribuindo entre eles línguas, como se fosse fogo. Eu não pus a mão lá para queimar. Era uma coisa diferente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Imagina Lucas narrando. Eu nunca vi nada parecido. Foi como isso, foi como aquilo outro. Lucas, nesse sentido, pode ser comparado a João, escrevendo no Apocalipse. Olha, parece um homem que tem cara de leão, que tem asa de águia, que não sei o que, parece como aquilo outro, porque era algo novo, era algo inédito, que inclusive só aconteceu uma vez. Desta maneira, nunca mais aconteceu. Porque isso aqui era o cumprimento de uma profecia específica. Joel capítulo 2. Todo o capítulo 2, mas em especial versículo 28. Deus declara, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aqui foi derramado.
O Espírito Santo de Deus foi a nossa primeira e a segunda aula. Primeira e segunda aula. O Espírito Santo de Deus é o batismo de Cristo Jesus. João declara: eu batizo com água para arrependimento. Arrependimento na mente. Decisão, declaração. Batismo no Espírito, quando aceita Jesus. Nós entramos no corpo de Cristo, fazemos parte do corpo. Somos enxertados. João capítulo 15 fala sobre isso. Nós somos enxertados. Nós éramos varas rebeldes. A gente é enxertado. Deus é o agricultor e Jesus é a própria árvore, a videira. A gente é adotado. Efésios capítulo 1 fala sobre isso, capítulo 2 e 3 também. Nós somos adotados por Cristo. Nós somos batizados no corpo de Cristo. O único corpo que tem plenitude do Espírito é o corpo de Cristo. E quando nós estamos inseridos em comunhão nesse corpo, nós estamos batizados no Espírito Santo. Apareceram, distribuíram entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras. Agora grifa aí a palavra outras. Quando diz aqui falar e línguas, são duas palavras comuns. Língua aqui é glossália. Língua é glossália. O que nos interessa aqui é a palavra outras, porque é diferente quando aparece outras línguas em Corinto. É diferente. Lembrando que Lucas é o parceiro de Paulo, e Paulo é o pastor, fundador, mentor da igreja de Corinto. Outras línguas, segundo lhes concedia o Espírito. Eles estavam falando em línguas estranhas? Eles estavam falando em língua dos anjos? Não, não estavam. Passa mais uma aí. O que é o dom de línguas em Atos? O dom de línguas em Atos está muito mais relacionado a um dom de missões do que propriamente dito a intercessão ou batalha espiritual. Porque o dom de Atos revela a glória de Deus a todos os povos. Olha só o que aparece. Você tem que ler o capítulo 2 inteiro com calma. Eu estou aqui fazendo um esboço, fazendo um estudo com algum nível de velocidade. Como, pois, a população ficou atônita? O texto diz que eles acharam até que as pessoas estavam bêbadas. Tal era o alvoroço. Daqui a pouco eles pararam, aquele agito todo, eles pararam. Peraí. O que eles estão falando? O que eles estão dizendo? Aí eles vão dizer: como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como é que a gente está ouvindo eles falar? Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então os discípulos saíram, e eles estavam no momento de oração, eles estavam no quarto fechado, eles estavam buscando a presença de Deus. É fato que eles estavam escondidos, eles estavam com medo da perseguição dos judeus, Jesus havia morrido, mas eles estavam ali aguardando a promessa. O Espírito se manifestou de maneira excelente, de maneira grandiosa, de maneira inédita. Eles saíram bombando. E faziam o quê? Falavam das grandezas de Deus. E diziam que Deus é grande, que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso, é majestoso. Falavam de Jesus, a promessa enfim cumpriu, o Messias já veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, eu vi, eu tive acesso. E eles começaram a falar das grandezas de Deus. Em que língua? Em que língua? A maneira com que eles falavam foi interpretada, no mínimo, por 16 nações. Volta lá o slide, quando diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras. A palavra outras aqui, a gente já vai ver adiante, mas eu vou adiantar. A palavra outras aqui é hétero, que a gente utiliza muito quando se fala de sexualidade. Uma pessoa heterossexual tem uma sexualidade diferente. Uma pessoa homossexual tem uma sexualidade igual. Mas a palavra hétero, ela é diferente de um mesmo princípio, de uma mesma raiz, de uma mesma espécie. Um homem e uma mulher, eles são heterossexuais, mas ambos são seres humanos. É diferente de uma mesma espécie. Passa mais um aí de novo. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua?
Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Passaram a falar hétero em outras línguas. Como nós ouvimos na nossa própria língua? Hétero era uma língua diferente, porém era uma língua humana. Era uma língua diferente da dos judeus, mas era uma língua humana, não era língua desconhecida. E aí tem a lista. Como nós que somos partos, medos, elamitas, da região da Mesopotâmia, nascidos na Judéia, na Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus e prosélitos, cretenses, árabes, como todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua. Tem língua estranha aqui, querido? Tem língua estranha? Não. Não tem língua estranha no sentido de uma língua sobre-humana, sobrenatural, de uma língua dos anjos. Até porque, segundo o texto de 1 Pedro, os anjos desejaram, os anjos anelaram falar das grandezas de Deus, e a eles não foi permitido. Quem fala das grandezas de Deus é a igreja de Cristo. Então a igreja não pode falar das grandezas de Deus numa língua angelical, porque os elemitas, os pardos, os árabes, os cretenses não entenderiam. Então, querido, eu não sei se você está acompanhando a linha de raciocínio e a análise histórica léxico-gramatical. Histórica léxico-gramatical. Não tem língua estranha em Atos. Pode até ter gente estranha, mas língua estranha não tem? Não tem língua estranha aqui em Atos. Tudo bem até aqui? Eles declaravam grandezas de Deus. Eles falavam da magnificência, da exuberância, do esplendor, da graça, da glória de Deus. E o povo entendia. E o povo entendia. E você sabe qual é o efeito dessa fala deles? O efeito da fala deles é que na sequência Pedro faz um apelo e 2, e depois 3.000, total de 5.000 pessoas se convertem. Não se converteram pela fala de anjos, se converteram pela fala dos apóstolos, evangelistas e dos pastores. Palavra de Deus que estava sendo pregada. Tudo bem? Podemos avançar? Podemos avançar? Agora vamos entrar na igreja de Corinto. A gente vai dividir isso em 2 partes, tá? Quarta-feira que vem a gente continua. Que a igreja de Corinto dá bastante pano para manga. Pensa numa igreja complicada. Pensa numa igreja complicada. Bom, dom de língua ou variedade de línguas dentro da igreja de Corinto. Paulo está perguntando, tem todos dom de curar? Todo mundo aí sabe curar? Todo mundo tem? Falam todos em outras línguas? Glossalia, palavra línguas. Pois quem fala em outra língua, de novo, a mesma palavra, glossália, não fala a homem, senão a Deus. Agora aqui tem alguma coisa diferente. Lá em Atos, eles falaram a homens, 16 nações diferentes. Lá em Atos, eles falaram a homens, 16 dialetos, 16 nações diferentes. Agora, aqui em Corinto, a pessoa não fala a homens, ela fala a Deus. Porque quem entende essa linguagem é o próprio Deus. Visto que ninguém o entende. Ele está falando uma língua desconhecida, uma língua que ninguém entende. E aí Paulo fecha e diz que tipo de língua é essa. Ele está falando em mistérios. Ele está falando algo sobrenatural. Ele está falando algo que não está na mera ciência cognitiva do ser humano. Ah, pastor, mas o nosso culto é um culto racional. Verdade. Por isso que Paulo vai dizer que isso tem mais a ver com a intimidade, com a disciplina da pessoa do que com o culto da igreja. Por isso que Paulo vai dizer, é melhor, é prioritário, é maior o dom da profecia. É melhor falar 5 palavras inteligíveis do que 10.000 que ninguém entenda nada. Leia o capítulo 14, mas aqui. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. O que fala em outra língua,
A glossália edifica a si mesmo. E quais são, ou qual é o objetivo principal dos dons? Edificação. Edificação, cadê? Anota aí os irmãos na internet. Qual é o objetivo principal? Qual é o objetivo principal dos dons? Uns, primeiramente para apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, depois pastores. Depois dom de cura, depois dom de ensino, depois dom disso. Tem 30 dons na nossa lista. 30 dons na nossa lista. Qual é o objetivo? Edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Mas o que tem o dom de línguas, conversa direto com Deus, a si mesmo se edifica. É um problema isso? Não, não é problema. Ele se tornou um problema na igreja de Corinto e na igreja histórica por causa dos homens, não por causa de Deus. O dom não é um problema. O dom do apóstolo é problema? Não é. O dom de pastor é um problema? Não é. Mas tem pastor que dá problema? Tem um monte. Tem um monte. O dom é espiritual. Tem um monte de pastor carnal? Tem um monte. Ah, o problema é do dom. Não, querido. O problema não é o dom de línguas ou a variedade de línguas. O problema são as pessoas que têm e não usam direito, ou aquelas que não têm e finge. Aí tem isso também, né? Tem gente que não tem chamado para ser pastor e finge que é pastor. Tem gente que não tem língua, dom de línguas e fica falando enrolado. E enrola um monte de gente nas igrejas. E enrola mesmo. Bom, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Glória a Deus. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Eu, Paulo, eu, apóstolo, eu, fundador da igreja, eu que sofri 3 naufrágios, eu que tomei açoite 5 vezes dos romanos, dos judeus, eu que tomei 3 sequências de varadas dos romanos, eu que fui picado por cobra, eu que enfrentei feras no Coliseu, se for aí, eu que ressuscitei defunto, eu que até a minha roupa cura as pessoas. Paulo, o apóstolo Paulo dizendo, se eu for aí e falar o que vocês não entendem, o que adianta? Qual o benefício? De eu dar um testemunho que ninguém entende nada com coisa nenhuma? Não dá. Não dá. Em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina. Nós temos na nossa igreja irmãos que falam em línguas para a sua edificação. Na hora da pregação a gente não fala em línguas. A gente tem que falar como está escrito aqui, em revelação, ciência, profecia e doutrina. Senão a igreja não é edificada. A igreja não é edificada. O pastor que fala em línguas tem mais autoridade que o que não fala? Não tem. Não é isso que a Bíblia diz. A gente pega uma lista de grandes pregadores da história da igreja, não só da Batista, mas da história da igreja como um todo, e você vai descobrir que vários deles não tinham dom de línguas, mas os caras falavam, hein? Os caras falavam. Vai ver a história de Jonathan Edwards, vai ver a história de Charles Spurgeon, mais recente aqui no Brasil, do Shedd. Vai ver a história de grandes homens de Deus, grandes pregadores, grandes professores da palavra de Deus. Não necessariamente ou não obrigatoriamente eles falavam em línguas, mas eles falavam por revelação, ciência, profecia e doutrina. O que Paulo vai dizer? Bom, diante de tudo isso, contudo, diz Paulo, prefiro eu, né? Está o sujeito oculto aqui, prefiro eu falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em outra língua e ninguém entender nada. Vamos para a questão do léxico? Vamos para a questão do dicionário? Vamos para ver o que significam as palavras? Nós estamos comparando Atos 2, outras héteros em Atos 2. É diferente, mas da mesma espécie. É diferente, mas da mesma espécie. Um casal heterossexual. São diferentes na sexualidade, na anatomia, na biologia. São diferentes nas químicas. São diferentes. Mas são da mesma espécie, raça humana. Casal homoafetivo. Eles são iguais enquanto raça humana e são iguais na sexualidade. O texto está dizendo aqui, em Corinto, uma coisa, em Atos, outras coisas. Por isso que eu falei, é um dom com 2 perspectivas.
O que diz em Corinto 12, 14? Quando aparece lá outra língua, a palavra é allos, que no Strong está na numeração 243, se você depois quiser consultar no dicionário online aí do Strong. O que significa allos? Outra do mesmo tipo ou outra de um tipo diferente. Ora pode ser usado para o mesmo tipo, ora pode ser usado para tipo diferente. O que diz em Atos 2, versículo 4 e versículo 8? Héteros, outra língua, só que é da mesma espécie. No caso de Atos, outra língua da mesma espécie. Que espécie? Humana. Porque pardos, elamitas, medos, persas, romanos, judeus, cretenses, árabes, egípcios, ouviam falar das grandezas de Deus. Era outra língua, mas era língua humana, era da mesma espécie. Já em Corinto, a palavra é allos, que é outra do mesmo tipo, só que também é de um tipo diferente. A palavra que aparece lá várias vezes é glossa, significa língua, dialeto, uma nação, fluidez na fala, só que tem um detalhe. Lá em 1 Coríntios 14, aparece que glossa a língua que é allos, que é diferente, a outra língua, a língua outra, essa língua estranha, essa língua desconhecida é um sinal. Isso não aparece em Atos. Paulo vai dizer, as línguas são sinais para o descrente. O que é a palavra sinal? É semeon, é a mesma palavra que aparece no Evangelho de João, quando diz que Jesus fazia sinais. É semeon. O que é semeon? Milagre. É uma marca que confirma, corrobora ou autentica. Paulo está dizendo assim, olha, isso é um sinal que autentica uma ação de Deus. Isso é algo que vem de fora. Ah, então quem não tem o dom de línguas não tem esse sinal? Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Está dizendo que a língua é um tipo de sinal miraculoso. O que identifica o crente como nascido de novo? Efésios 1, que vai dizer que nós recebemos o selo, o carimbo do Espírito Santo. Selo do Espírito Santo e dom de língua são coisas diferentes. Ah, uma pessoa selada é aquela que fala em língua. Mente, adultera, vive na jogatina, na promiscuidade, na corrupção, mas fala em línguas. Então tem que respeitar. Não é isso, querido. E língua, lá em Atos 2, quando o povo diz assim, como nós entendemos eles falarem na nossa língua, a palavra não é glossa, nossa língua é dialectos, de dialeto, linguagem, fala, conversação, maneira de falar, a questão fonoaudióloga, é o dialeto, entendeu a diferença? Glossa com halos, outra de diferente espécie, glossa com dialectos e hétero, outra língua da mesma espécie, da espécie humana. É muita informação, né? Até eu já estou cansando. Vamos mais alguns slides aqui, a gente para e continua semana que vem. Queridos, o problema era o dom de línguas? O problema é o dom de pastor, quando a gente vê esses picaretas sendo presos e tal, dom de apóstolo? Não, querido, o problema é sempre o ser humano, sou eu e você. Sempre somos nós, pecadores, que não tratamos a coisa espiritual, não tratamos aquilo que é de Deus com a reverência necessária. E o dom de línguas virou bagunça. Virou Brasil, né? Virou carnaval o dom de línguas na igreja. Na igreja de Corinto e na igreja histórica. Hoje eu vou falar da igreja de Corinto, semana que vem a gente fala da teologia equivocada que algumas igrejas têm a respeito do uso de dom de línguas. O objetivo não é ficar criticando a igreja não, tá, queridos? O objetivo é a gente aprender. Mas a gente precisa citar a história, não tem como. Vamos lá. Qual que era o perfil da igreja de Corinto? Você tem que ler o texto. Se você não conhece a primeira e a segunda carta de Corinto, fica difícil. Primeira coisa, a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Não tem outro português para dar. Não tem outra qualificação. Era uma igreja carnal. E Paulo vai dizer assim, olha, nenhuma carne se glorie. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque a igreja de Corinto
por ter o uso dos dons, inclusive o dom de língua, eles se achavam melhores. Olha, nós falamos em línguas, nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos espirituais. Paulo, menos, baixa a bola aí. Sabe o que vocês são? Carnais. Porque se você está se gloriando em ter o dom, você não é carnal? Porque uma das características do dom tem que ser a humildade. Olha a carnalidade aparecendo na autossuficiência. E que tens tu que não tenha recebido? Vocês estão se vangloriando que vocês falam em outras línguas? Vocês estão se vangloriando, vocês se acham o máximo. Quem trabalhou por isso? Quem trabalhou? Não foi presente, não foi dado? Se é dádiva de Deus, se é presente, você não tem que se gloriar, porque você recebeu. Como é que você se gloria como se não houvesse recebido? Como se fosse mérito seu. Olha, eu recebi o dom porque Deus me deu. A pessoa muda até de voz, né? Eu tenho uma bronca quando a gente está em algum culto, em algum lugar, aí vê isso muito na televisão. Muito na televisão. O pastor muda de voz. A pessoa vai pegar o microfone e muda de voz. Ela começa a falar de uma maneira assim, mais espiritual. Isso tudo, filho, é bifão. É açougue. Tudo isso daí é carne. É bife. E de segunda é carne moída. Tudo carne. A pessoa precisa ficar mudando de voz. Minha voz é ruim desse jeito. Não tem jeito. Já falei para os irmãos que eu tenho inveja e raiva aqui do Chico, do Jair, do Rafael. Mas Deus me deu essa voz, glória a Deus por isso. Mas tem uns irmãos que têm uma voz abençoada, mas não precisa ficar mudando de voz para pregar, para mostrar. A pessoa vai orar, muda de voz. Por que não muda de vida, não muda de caráter? Não quer mudar de voz. A autossuficiência, se você recebeu, infeliz. É presente de Deus. Por que você está se achando alguma coisa mais que os outros? Ah, não, mas é o dom mais importante. Falar em línguas na igreja, a pessoa começa, tem algumas igrejas que é assim, né? A pessoa começa a falar em línguas, aí para chamar atenção ela começa a fazer barulho de animais, começa a grunhir, começa a relinchar, começa a rodar. Meu, isso é igreja ou circo? Isso é igreja ou circo? Isso é culto ou é Big Brother? É fazenda, agora é fazenda a igreja. A pessoa começa a fazer um monte de som de animal. Virou a fazenda. Isso não é culto racional. Ah, mas a pessoa fala em língua. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, senão para o pior. Vocês se juntam em uma atitude de culto, na hora da ceia, na hora da oração, na hora da pregação, era melhor que vocês não se juntassem. Não, mas nós falamos em língua, fica quieto. Ao invés de pedir dom de língua, por que você não pede o dom de mudez, para ficar mudo? E parar de falar besteira no meio do culto. Não dá, querido. A gente precisa levar mais a sério. Continua aí o próximo slide. Olha o perfil da igreja de Corinto. A igreja que falava em línguas mais do que Paulo. Rebeldia ao ministério da palavra. A pessoa fala em línguas estranhas, ela conversa direto com Deus. Ela tem o número do zap de Deus, ela troca mensagem direto com Deus, ela fala a língua dos anjos. Para que dar ouvido ao pastor? Para que dar ouvido ao pastor? Porque dizendo isso, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? A igreja de Corinto não queria obedecer à liderança espiritual de Paulo. Aí vinha com esse me engana que eu gosto. Não, a gente não está obedecendo a Paulo, mas a gente está obedecendo a Apolo. Não, a gente não está dando ouvido a Paulo, mas a gente está dando ouvido a Cefas. Paulo vai dizer, vocês são carnais, vocês não estão dando ouvido a ninguém. Vocês são carnais. Despreza o ministério da palavra, e na sequência despreza a própria palavra. Porque tem gente que é assim, não, eu não dou ouvidos ao que o pastor fala, mas eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, está mesmo? Está mesmo? Não, eu estou lendo a Bíblia porque Deus está falando comigo, beleza. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, por exemplo, por parábola, de forma figurada, por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vós. Olha só, Paulo está dizendo, eu estou usando esse exemplo como se fosse eu e Paulo, para não dizer os nomes. Para não dizer os nomes de quem está aí na igreja.
É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu estou usando isso de forma camarada, cordial, fraterna, e estou citando o meu nome, o de Apolo, como semelhança, para não dizer quem é na igreja. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. A pessoa fala em língua estranha, não conhece 5 versículos da palavra de Deus de maneira prática, não conhece. E aí, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, mas fala em língua estranha. E a imoralidade dentro da igreja? E os namoros promíscuos? E os casamentos? Mas fala em língua estranha. Pastor, diácono e tal. Fala em língua estranha. Geralmente se ouve que há entre vós, olha, geralmente, Paulo está lá do outro lado do mundo, nem estava na cidade. Olha, o que eu estou ouvindo aqui, não tinha zap, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Mas o que eu estou ouvindo daqui é que há imoralidade no vosso meio. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Está feio o negócio aí. Não, mas a gente fala em línguas estranhas. A gente fala a língua dos anjos. A gente fala em línguas estranhas. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O camarada estava tendo relação sexual com a madrasta. E estava tudo normal na igreja. Tem uma hora que tudo fica normal na igreja, né? A gente começa a aceitar os pequenos pecados, a sutileza do diabo. Daqui a pouco está tudo normal dentro da igreja. E aí, querido? Línguas estranhas. Igreja estranha. Não era a língua que era estranha, não. Igreja estranha. Igreja estranha. Como Paulo, o pastor, via a igreja? Qual que era o olhar? A gente, às vezes, precisa entender que a gente precisa de as pessoas chamam de feedback, a avaliação do outro. Jesus faz isso. Mateus capítulo 16, Jesus diz assim: o que dizem as pessoas ser o filho do homem? Uns dizem Jeremias, Elias, ou um dos profetas. E vocês que andam comigo, o que vocês dizem? Vez por outra, é importante a gente pedir para alguém nos avaliar. O que você diz, né, do meu casamento? Como é que você vê de fora o meu casamento? De repente perguntar para os filhos: filhos, como é que vocês veem o casamento é do pai e da mãe? Perguntar como é que os irmãos veem o meu ministério de louvor, de pregação, de ensino. É importante. E Paulo vai dar um feedback aqui para a igreja, duríssimo, hein? Duríssimo. Primeiro, vocês querem falar em línguas? Legal, vamos todo mundo falar em língua estranha. Mas primeiro, antes de falar em línguas, deem bom testemunho. Que os homens, passa mais um aí, que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Paulo está dizendo: eu sou ministro de Cristo, eu sou autoridade sobre a vida de vocês. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Vamos dar bom testemunho primeiro? Depois a gente fala em língua. Vamos dar bom testemunho em casa? Vamos dar testemunho na rua? Vamos dar testemunho para os de fora? Depois a gente fala em língua estranha? É necessário, igreja de Corinto, que você seja unida. Não, mas todo mundo fala em línguas na igreja. Tem muitas mulheres que falam em línguas na igreja. O problema das mulheres não tem a ver com ensino, não tem a ver com pregação. Na igreja de Corinto, o problema das mulheres era o mau uso do dom de línguas. Está no capítulo 14. Está no capítulo 14. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Vocês estão rachados. Um monte de partidarismo dentro da igreja. Como é que vocês querem falar língua estranha? Estranha é a igreja de vocês. Não são as línguas que são estranhas. Estranha é essa igreja. Terceira coisa, o que é mais importante no culto, querido? O que é mais importante no culto? Falar em línguas? Imitar cachorro, gato, papagaio? Leão, ficar ruivando, grunhindo, relinchando? De novo, é culto ou é a fazenda? O que é mais importante no culto? Por que Paulo fala para a igreja de Corinto, no capítulo 14, que é necessário ordem e decência? Porque estava qualquer coisa aquele culto. Tinha de tudo, menos o Espírito Santo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. A coisa mais importante no culto não é quem fala em línguas. A coisa mais importante no culto
é compreender, é discernir o corpo de Cristo Jesus. E quando a gente fala de corpo, é vida, morte e obra, ressurreição de Cristo. Mas a gente fala em língua estranha. Para quem entender essas coisas? Não precisa entender essas coisas. Não precisa entender. A gente fala em língua, a gente fala direto com Deus. Eu tenho o número do zap de Deus. Língua, né? A gente fala com Deus no zap, direto. Não é isso não, querido. Como é que Paulo via a igreja? Passa mais uma aí. O amor é o dom maior. Não é o dom de línguas. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse com vocês 10.000 palavras sobrenaturais, 10.000 palavras no dialeto dos anjos. Será que tem gíria? Será que os anjos têm gíria? Deve ser gíria angelical, deve ser os anjos da zona leste da eternidade. Né? Tem as 12 colunas, tá? As colunas do lado leste. Será que tem uma gíria diferente, os anjos? Mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. É uma coisa oca. É uma coisa que faz barulho. Tim! Acabou. É o sino, né? Você bate nele, faz um efeito curto e acaba. É oco, não tem. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Olha a ordem. Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. No mundo espiritual altera. Primeiro ser espiritual, depois ter dons espirituais. Primeiro manifestar fruto do Espírito Santo, depois dons do Espírito Santo. E Paulo vai dizer assim: primeiro andar em amor. Vocês estão brigando, vocês estão tolerando fornicador, vocês estão com um monte de coisa errada na igreja. Quer ter dom? Não é de Deus, não. Quinto, unidade, a gente já falou. Sexto, a hierarquia da palavra. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que vocês profetizem, porque a profecia da palavra é maior do que qualquer outra coisa. Para terminar, pastor, mas como que a gente controla? Porque Deus dá e vem como um fogo, e a gente no meio do culto não sabe controlar. Mentira, mentira. É igual aquela pessoa que diz assim: eu falei sem pensar. Como é que fala sem pensar? Tem toda uma construção neurológica, gramatical, para a gente formular frases inteiras, conjugar os verbos presente, passado, futuro. Como é que falei sem pensar? Você não é acéfalo. Você é grosso. Acéfalo você não é. Falei sem pensar. Mas eu, na hora do culto, na hora da pregação, na hora da profecia, eu comecei a falar em línguas porque eu não me controlei. Não, isso não é de Deus. Não é de Deus. Porque o culto tem ordem e decência, e porque a primazia do culto é a pregação da palavra. E a gente vai em algumas igrejas, aí o pastor começa a pregar, levanta 1, 2, 3, 10 irmãos falando. Não é feira. É feira, virou feira agora, o culto. Laranja, banana, tal. Não existe isso, filho. Não existe. Quem está com a centralidade da palavra precisa ter a primazia. E quem está dizendo isso foi um camarada que foi até o terceiro céu. Paulo subiu, eu nem sabia que tinha andares. E Paulo diz que ele foi até o terceiro céu. Não sei quantos andares tem esse edifício espiritual. Vamos parar por aqui, semana que vem a gente termina. Eu vou continuar na igreja de Corinto e vou entrar na história dos chamados movimentos pentecostais. E a gente vai ver onde os nossos queridos irmãos pentecostais acertam e onde eles erram também. Assim como nós também acertamos, os tradicionais, e também erramos em algumas coisas. Mas no caso do dom chamado variedade de línguas, línguas humanas, dialetos, atos, línguas espirituais, halos, outra língua diferente, 1 Coríntios 12 e 14.